Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um Curiosidades, o meu podcast de curiosidades com piadas. É isso aí, meus amigos. Espero que você se divirta, tá bom? Eu prefiro que você ouça os meus episódios na velocidade 1.5, tá bom? Costuma ser muito melhor no 1.5, mas se você quiser ouvir no 1.0, fique à vontade, tá bom? Hoje aqui, todo episódio aqui, ele é feito de 7 curiosidades, sendo uma delas falsa, e você precisa descobrir qual é a falsa. Algumas são só verdadeiras, esse é um dos que é só verdadeiro, tá bom? Preciso avisar no começo, senão você precisa ficar procurando curiosidade falsa e vai perder seu tempo. Então aqui as 7 são verdadeiras. Esse episódio é um episódio especial, vai ser um negócio um pouco mais pessoal aqui, porque é o seguinte: eu sou de uma cidade chamada Francisco Morato. E aí, meus amigos, tem um negócio da cidade quebrada, né? Periferia em geral, que tem eu vou tentar explicar. Eu sou comediante stand-up, postei um corte de um set no palco, onde eu faço piadas, falando sobre a minha cidade. Então, na verdade, eu nem falo mal da minha cidade, eu falo do trem, né, de Morato, que é muito cheio, e realmente, na época que eu pegava, era muito cheio, até hoje é muito cheio. Eu fazia umas piadas com isso, e aí muita gente de Morato assistiu esse vídeo, e muita gente gostou, mas um número pequeno de pessoas falaram assim, falando mal da minha cidade, não sei o que, eu tenho muito orgulho de Morato. E aí eu fiquei pensando sobre isso, e eu cheguei na conclusão que essas pessoas estão erradas. E eu vou explicar. A maioria das vezes que uma pessoa diz que ela tem orgulho da quebrada que ela nasceu e cresceu, ela tá querendo dizer o seguinte: eu tenho orgulho de ser moratense. E ter orgulho de ser moratense é diferente de ter orgulho de Francisco Morato. Deu pra entender ou não? Eu vou explicar. Uma coisa é você ter orgulho de ter nascido num lugar ruim, num lugar sem estrutura, sem lazer, sem educação, sem trabalho, sem condição, às vezes sem saneamento básico. Não é o caso. Morato até, acho que nos 12 anos era fossa, depois passou esgoto e isso nunca foi problema. Mas não tinha asfalto, por exemplo. É diferente você ter orgulho desse lugar e você ter orgulho de ser desse lugar e mesmo assim ter vencido. Então, acontece que provavelmente a maioria das pessoas que diz que tem orgulho de Morato, elas têm orgulho de ser moratense. Porque ela tem orgulho de ter nascido num lugar que não tem porra nenhuma e conseguiu se dar bem. E isso eu tenho também. E aí, meus amigos, eu queria trazer aqui 7... Eu pensei em fazer 7 curiosidades sobre Francisco Morato, mas eu mudei. Então eu trouxe aqui, na verdade, 7 pessoas, 7 personalidades moratenses que me orgulham de ser moratense. E vocês vão ver que a maioria delas saiu de Morato, teve que sair de Morato, enfrentar os mesmos problemas que eu enfrentei, sair de Morato para estudar, sair de Morato para trabalhar, sair de Morato para aprimorar alguma coisa que em Morato não tinha. Então, essa pessoa, ela tem orgulho de ser moratense, mas você acha que ela tem motivo para ter orgulho da cidade? Do que da cidade? Do que especificamente? Uma cidade é feita de infraestrutura, é feita de saúde, de educação, de transporte, sei lá. Vamos começar aqui, que eu tô ficando muito sério isso aqui, e é um episódio de comédia, né? Então, sabe por que o elefante entrou na água? Também não sei. Eu pensei em alguma piada, não veio nenhuma. Desculpa, tá bom? Vamos aqui falar logo então. A primeira, na verdade eu separei em campos de atuação, porque em alguns tem mais de um. Então vamos lá. O primeiro campo de atuação aqui de moratense que eu me orgulho é o seguinte: na música. E eu me orgulho de um cara chamado Adenilson Teles. Adenilson Teles, eu sei que está falando Adenilson, deve ser pedreiro, mas não. Adenilson, ele também é conhecido, acho que ninguém mais conhece ele assim, mas
Eu conheço, porque ele era da minha rua, lá em Morato, Rua Lindóia, e o Adenilson, conhecido como Ratinho, irmão do Ratão, ele é um dos melhores trompetistas do Brasil. Pois é, meu amigo, trompetista foda. Hoje ele dá aula na Escola de Música do Estado de São Paulo, EMESP. Ele já estudou na França, já tocou em Berlim, ele já tocou na Orquestra Filarmônica de Berlim. E eu não sei se ele nasceu em Morato, mas ele com certeza passou grande parte da infância em Morato. Ele morava na minha rua, irmão do Leandrinho, do Ratão, que eu não sei o nome, e da Daniele. Então, muito orgulho. E mais uma vez, ele começou a estudar música em Morato, na fanfarra, que de certa forma era um órgão municipal, mas que pelo menos na minha época só funcionava porque tinha um monte de pai voluntário que fazia das tripas coração para fazer o bagulho dar certo. Então, podia até ter um pouco de orgulho desse ponto, mas mais uma vez, o orgulho seria muito mais das pessoas que se viravam para fazer o bagulho dar certo, ou seja, orgulho de moratense, não propriamente da cidade de Morato. Então, parabéns aí, Adenilson Teles, o famoso Ratinho. Será que alguém ainda chama ele de Ratinho? Eu vou mandar para ele, eu achei ele no Instagram. Ele, inclusive, tá num processo de doutorando, né? Ele tá virando doutor em trompete. Ele passou mais uma fase lá e agora vai ter que defender a tese. Eu não sei exatamente como funciona o cara virar doutor em trompete, mas ele realmente tá lá na Unicamp, na Universidade de Campinas. E aí o que eu ia falar era isso. Se você olhar o currículo dele, eu entrei para ver o currículo dele para ver se tava onde ele começou, e lá fala que ele começou na fundação. E a fundação é uma fundação de São Caetano, uma fundação que era sonho. Eu já fui músico também, não músico, mas eu já toquei na fanfarra também. Eu também tocava trompete. E aí era o sonho de qualquer trompetista na minha época estudar na fundação de São Caetano. Ele estudou lá, então ele teve que sair de Morato, ele saía de Morato, cruzava Francisco Morato, Franco da Rocha, Caieiras, a cidade de São Paulo inteira, que é a maior cidade da América Latina. Ele cruzava a cidade inteira, cruzava Santo André, não, acho que aí já é São Caetano. Enfim, ele pegava o trem, meu amigo, ia de ponta a ponta para estudar em São Caetano. Então, mais uma vez, venceu apesar de Morato. Não havia estrutura suficiente para um músico da tarimba do Ratinho em Morato. Ele precisou sair para se desenvolver. Tá bom? Essa é o primeiro campo da atuação. O segundo é aquele que eu falei que tem dois nomes. Então é no futebol. Eu queria destacar aqui 2 Moratos. Os dois usam o codinome de Morato, e eu acho até um pouco errado isso aí. Porque aí você vai pesquisar, jogador Morato. Aparece coisa dos dois. E aí fica meio confuso, mas eu vou separar aqui pelo primeiro nome, que é o Felipe Morato, que ele joga na Inglaterra. Descobri recentemente, acho que tem 25 anos, esse moleque é novo. Joga na Inglaterra. E o André Morato, ele joga, acho que agora na Arábia Saudita, mas já jogou no São Paulo, já jogou no Vasco, jogou no Ituano também, e já jogou na Coreia também, Coreia do Sul, eu espero. E o André, esse eu conheço mais, ele não me conhece, mas eu conheço ele de vista. Ele não é da Rua Lindóia, mesma rua minha e do Ratinho, mas ele morava na rua de cima, na Avenida Lins, e aí eu lembro de moleque, ele é 4 anos mais novo que eu. Eu lembro de moleque, eu tá na rua brincando, 13, 14 anos, e ele era ainda mais moleque, tinha 10 anos, sei lá. Eu tinha 16, ele tinha 12, eu não sei exatamente quando foi isso. Mas eu lembro dele passar pra ir jogar no São Paulo. E aí, mais uma vez, ele provavelmente saía de casa 2 horas antes do que a galera que morava perto do centro de treinamento, pra sair de Morato e ir até São Paulo, porque não tinha estrutura para comportar um atleta de ponta na nossa cidade. Então ele tinha que sair. E mais uma vez, eu não sei a história do Felipe, também não sei a história do André Afunda, não é meu amigo, mas ele venceu apesar das dificuldades de Morato. Provavelmente foi mais difícil para ele do que para o moleque que morava do lado do centro de treinamento. E ainda assim ele conseguiu ser profissional, se profissionalizar numa carreira extremamente difícil. Ele até hoje, eu acho que hoje ele ainda joga na Arábia. Eu não consegui achar informações muito confiáveis, mas eu acho que até hoje ele joga profissionalmente na Arábia. Então, parabéns os Morato aí, jogadores, tá bom? Essa foi o segundo campo. O terceiro, política. Eu não gosto de falar de política, mas eu vou destacar aqui uma deputada federal chamada Erika Hilton. Você pode não concordar com os ideais
né, da Érica, mas não tem como não se orgulhar de uma moratense dessa. Ela saiu de Morato, então essa eu já vi um podcast dela com Rafinha. Ela teve uma infância foda, porque ela, quando assumiu que era gay, ela nasceu como um menino, né? E aí ela ainda era menino e tal, e aí quando ela assumiu que era gay, a família dela não aceitou. Não lembro exatamente da história, mas ela chegou a morar na rua, sabe? Teve uma história foda assim, e ela era uma moratense. Parece que ela morreu. Ela nasceu em Franco da Rocha, mas passou a infância em Morato, e mais uma vez, apesar das dificuldades de Morato, ela venceu. Por que eu falo apesar? Porque Morato não tem uma faculdade, então ela acha agora até tem. Posso até estar sendo injusto aqui, mas na nossa época não tinha. Eu tive que sair para estudar em São Paulo. A Érica saiu para estudar em São Carlos, se eu não me engano, que fica, sei lá, 400, 500 quilômetros de Morato. Se formou lá e aí começou na vida política e hoje é uma deputada federal. Então, parabéns. Você pode até não ter orgulho, pode até discordar da visão política, mas ela chegou muito longe defendendo os ideais e eu me orgulho de ser conterrâneo da Érica Hilton. O quarto campo aqui é o empreendedorismo, então eu queria trazer aqui 3 amigos meus, empresários de Francisco Morato, que também venceram e seguem lutando aí para vencer em Morato, e vou colocar por ordem de entrada na minha vida, né, de mais longeva a minha amizade. Então o primeiro deles é o Queca. Então Queca, muito orgulho aí. Adriano, o nome dele, não vou chamar de Queca, né? Sacanagem, fazer uma homenagem, chamar de Queca. O Queca, eu tenho muito orgulho do Queca porque eu tenho um sonho de virar comediante e ninguém acha que eu tô trabalhando quando eu tô fazendo a minha profissão. Mas o Queca, desde pequeno, enquanto eu comprava livro do Ari Toledo, de piada, ele comprava Full Power, revista Full Power de carro, e ele era aficionado por som de carro, essas paradas, sabe? Desde molequinho, ele sempre foi muito fã desse bagulho. Aí ele começou a trampar bem cedo e com bagulho de carro e tal, e aí hoje ele é dono da Play Sound, uma das lojas mais antigas de Francisco Morato. Então parabéns ao Queca aí, um dos empresários que é de Morato, e me orgulha aí de ser seu amigo e também da sua trajetória profissional, tá bom? O segundo é o Everton. Chegou a fazer comédia comigo e hoje ele é dono de uma hamburgueria muito gostosa lá de Morato, chamada Brazen Burger, e também venceu e tá vencendo aí, tá na batalha, né? E muito orgulho desse meu amigo Everton, da hamburgueria Brazen Burger. Ele começou fazendo numa churrasqueirinha na casa dele, e aí todo mundo, porra, é muito bom, você tem que vender. E aí ele começou a vender na churrasqueirinha, e aí agora ele alugou um salão e tá inclusive expandindo. Então se você é de Morato, vá conhecer lá a Brasa Burger, fica ali pra cima do Progresso, não é do Progresso, é da Pracinha do Coreto, na rua do Pracinha do Coreto, subindo um pouquinho, você vai ver ali Brasa Burger. Procura no Google também, se quer tudo mastigado. O cara dá um esporro do nada, né? Então esse foi o segundo. E o terceiro é meu amigo Vando, que é meu amigo desde o ensino médio. O Everton, inclusive, ele é meu amigo desde a 6ª série, quando eu voltei do CDHU pro bairro, pra Rua Lindóia, de onde eu nasci e cresci. Nasci não, fui pra lá com 11 meses, né? Mas quando eu voltei dos predinhos, eu conheci o Everton. Ele era pagodeiro, eu era roqueiro, cabeludo, batizado, favelado, muitas vezes culpado sem ser jogado, fã do Charlie Brown. E aí o Everton, eu lembro que a gente virou amigo por causa da comédia. Não stand-up nem nada disso, mas o Everton, ele era idiota igual eu, e eu lembro que eu não gostava muito dele porque ele era meio pagodeiro, mas ele tinha uma tirada muito boa, ele era muito engraçado. E aí ele tentou ser comediante também, desistiu antes de mim, né? Eu ia falar antes de conseguir chegar ao estrelato, mas eu também não cheguei, né? Então ele só desistiu antes de mim, e hoje ele tá na carreira. Ele é bem gordão, ele gosta muito de comida. E aí ele tá nessa... Cara, eu tento fazer homenagem, fico zoando os outros. Mas só queria lembrar isso, pô. Acho que faz uns 25 anos que a gente se conhece, foi na 6ª série. E eu lembro que a piada, o humor dele fez eu gostar dele. Eu não gostava muito, mas ele era muito engraçado. Aí eu não aguentei. Sabe quando você... Mexi aqui no gravador, deu uma coisadinha. Mas sabe quando a pessoa... você não vai muito com a cara, mas a pessoa... Você tenta não achar graça, mas ele é tão engraçado que você não resiste. Aí eu comecei a dar risada, e aí comecei a fazer amizade com ele mesmo. E depois a gente virou melhor amigo. Só nunca fizemos troca-troca, porque a gente já era muito grande nessa época, tá bom?
Ai. Acho que. Mas. Não vou contar, não. Não tem nada a ver com troca-troca, mas a gente ia assistir vídeo adulto na casa do Everton. Mas ninguém se tocava, tá bom? A gente só assistia, depois ia pra casa. Cada um pra sua casa e o Everton já tava na casa dele. Que homenagem esquisita do caralho que ficou. Esse foi o segundo. E ainda no campo do empreendedorismo eu queria parabenizar aqui outro moratense que eu tenho orgulho, que é meu amigo Vando. Meu amigo Vando, que eu conheci ele no ensino médio, e hoje ele é dono do Vandeck, um barzinho muito legal no centro de Morato, e também da fazenda Espelhos d'Água, que fica ali no Sete Voltas. Então, quer de Morato, vá lá conhecer. Tem um rancho com pesqueiro, tem almoço de final de semana, e é muito bom. Eu já fui lá, mano, ele arrumou uma costureira, é foda, uma cozinheira muito boa, e a comida é muito boa e vale muito a pena. E o Vando tem pavão. Eu tenho um amigo que tem um pavão. Eu nem sei onde. Não é que eu não tenho dinheiro para comprar um pavão. Eu não sei onde vende um pavão. E o Vando, inclusive eu acho muito curioso, o Vando hoje ele vende muita cerveja, ele é um empresário, né, do ramo de entretenimento, gastronomia, e cerveja é uma das coisas que ele mais vende. E o Vando, não é que ele era burro, mas ele não era inteligente. E eu lembro que uma vez, a gente era moleque, a gente se comunicava pelo MSN, né? E a gente bebia muito, eu e o Vando. Ele ainda bebe muito, eu bebo menos agora. Mas uma dessas vezes que a gente tava combinando de se encontrar pra beber, ele me chamou no MSN e falou assim, cola em casa, vamos tomar cerveja. E ele mandou cerveja com S. E aí você tem noção que esse moratense, que me orgulha muito de ser um empresário hoje, que vende muita cerveja com C, ele me chamou pra tomar cerveja com S. E eu falei, Wanda, não acredito que você escreveu cerveja com S. A gente bebe essa merda todo dia, pô. Todo dia não, mas todo final de semana a gente tá bebendo cerveja. E você não sabe escrever, cerveja, pensa, escreve. Faz uma pausa agora e escreve. Eu vou fazer, não vai ficar pequeno, não vai dar pra mostrar, mas cerveja com S é muito esquisito, pô. E ele me chamou pra tomar cerveja com S, hoje se tornou um grande empresário, muito orgulho de mais esse moratense. O quinto campo aqui é comédia, então não vou falar de mim, é óbvio, vou falar de um outro comediante que se destaca, que é o Edmar Colim, é um moratense raiz, também passou toda a infância e adolescência em Morato, hoje mudou para São Paulo por conta de oportunidade de trampo, que em São Paulo tem muito mais do que em Morato, mais uma vez. E esse Edmar Colim, ele tem mais de 120 mil seguidores no Instagram, 212 mil seguidores no TikTok, e saiu lá de Morato e inclusive já perdeu trampo por causa da comédia, sendo forçado a virar um comediante em tempo integral. Então ele fazia muita piada com o campo de atuação dele e sobre as mazelas do telemarketing. Ele era coordenador de telemarketing, se não me engano, ele fazia muita piada com isso, e aí um vídeo acabou viralizando, chegou na chefia e ele foi desligado por causa de piada. Vocês acreditam? Então esse foi o quinto, parabéns Edmar Colim, o quinto moratense que me orgulha. O sexto, direito. Então, como bom comediante, eu preciso adular advogados e eu queria trazer aqui 3, também por ordem de entrada na minha vida. O primeiro, meu irmão. Então, meu irmão, ele saiu de Morato, lá da Rua Lindóia também, e hoje... Aliás, os 3 advogados são da Rua Lindóia, tá bom? Então, meu irmão saiu, estudou, na verdade, em Peruíbe, mas recentemente passou na OAB, embora não exerça, né? Meu irmão, ele é advogado, credenciado na OAB, mas ele não exerce a profissão por enquanto, né? Mas, enfim, se eu precisar de algum advogado, eu posso ligar pro meu irmão. Isso é uma baita vantagem. Outra vantagem também é que ele é concursado, né? Meu irmão é fotógrafo pericial, né, no estado de São Paulo. E aí é muito bom porque minha mãe já teve a dose de orgulho dela. Então, comigo é só ladeira abaixo, tá bom? Pra minha mãe ser orgulhosa de eu ser comediante, só se eu fizer um especial na Netflix. Aí talvez ela vai ter coragem de falar pras amigas, meu filho é comediante, tá bom? Mas aí meu irmão dá a dose de orgulho que ela merece, não é mesmo? Esse foi o primeiro. O segundo advogado aqui é Dr. Alex Ribeiro da Costa, meu amigo desde que eu me entendo por gente, tão antigo quanto o Queca, a gente morava na mesma rua desde que a gente nasceu, sei lá, e ele
estudou Direito em São Paulo, mais uma vez, porque em Morata não tinha faculdade de Direito, ele estudou em São Paulo e ele ganhou uma bolsa de 100% para estudar Direito no Mackenzie. Segura. E hoje ele trabalha, há muitos anos ele trabalha numa das maiores empresas aliás, é firma, né? Sabe que advogado chama firma? Pelo menos nos filmes eles traduzem como firma. Então ele é um dos advogados de uma das maiores firmas de advogado do Brasil, Alex Ribeiro da Costa. Parabéns, muito orgulho desse moratense aí. E por último, meu amigo DDD, que eu não posso mais chamar de DDD porque esse apelido é porque ele parecia muito os 3 gordinhos da Embratel, vocês lembram? E a gente chamava ele de DDD, mas agora é Doutor Ralph da Paz. É o Doutor da Paz. Doutor da Paz parece que é o tipo o Dr. Hollywood, só que em vez de cirurgia, ele fica tentando apaziguar as guerras, né? Ralph da Paz ainda. Ralph da Paz parece que é um evento de skate vertical pelo fim da guerra, né? O Ralph da Paz. Enfim, desculpa, não é nem piada isso aqui, tá bom? Esse aqui é o que eu provavelmente mais preciso de ajuda, porque ele tem um escritório dele, inclusive na Avenida Angélica. Esse aqui me dá orgulho, viu? Eu entrei no Instagram pra ver, baita escritório top, 11º andar. Ele é vizinho do advogado Paloma, se vacilar. Ele deve ser porta a porta com o advogado Paloma. O Ralph também morava lá na Rua Lindóia. E aí, pra encerrar esse episódio, eu queria trazer aqui 2 notórios moratenses que eu queria destacar no meu podcast, que é um cobrador e uma costureira, que são meu pai e minha mãe. Então, meu pai saía de casa 3 horas antes para chegar em São Paulo e trabalhar como cobrador lá nas empresas de São Paulo. Ele trabalhou acho que na Santa Brígida e na Gato Preto, e aí ele saía muito tempo antes, porque eu não sei se você sabe, não sei como é hoje, mas nos anos 90 o cobrador de ônibus, ele não pagava ônibus, mas ele não ganhava vale transporte também. Então o trem era muito mais rápido, só que ele tinha que pagar do bolso. Então ele ia pegando busão de Morata até chegar em São Paulo. Então ele pegava um na minha rua, descendo no Parque Paulista, pegava o Lapa, descendo o Lapa, pegava um pra chegar na Barra Funda, pra pegar o dele, e aí trabalhava o dia inteiro. Depois ele pegava o negreiro, que chama negreiro, os próprios cobradores chamam de negreiro, não tô sendo racista aqui, eles que deram esse nome. O busão que traz os caras de volta, eles chamam de negreiro, e aí meu pai pegava, e aí chegava em casa tipo 3 da manhã. Então, parabéns meu pai aí, que conseguiu sustentar 3 filhos fazendo essa odisseia todo santo dia. Meu pai parecia o Charlinho indo pra escola, era meu pai indo trabalhar. Então, muito orgulho do meu pai, cobrador de ônibus, e muito orgulho da minha mãe, costureira, inventou o home office. Lá em 92, ela já fazia home office e também não era fácil. Porque não é igual ao home office de hoje, que você liga o notebook e a empresa chega até você pela internet. Minha mãe era costureira home office. Então, ela pegava o trenzão, ia até a Moca pegar serviço, voltava com um sacaço assim, ó, de bagulho, de pano e linha, os bagulho, levava pra casa, costurava e depois ia levar os bagulho pronto pra lá. E os bagulho, viu um saco gigante, na volta o saco triplicava, porque o bagulho ficava costurado, entendeu? O pano não ficava mais tão coisado. Então, parabéns à minha mãe, muito orgulho desses 2. Não são moratenses, são baianos, mas fizeram a vida inteira em Morato, moraram em Morato de 1989, quando eu também morei lá. Eu saí em 2015, eles saíram mais ou menos em 2022 e foram viver a aposentadoria que merecem na praia, graças a meu irmão advogado, né? Se fosse por mim, eles estavam em Morato ainda, coitados. Enfim, tenho muito orgulho desse moratense. Então, só para fechar esse episódio, eu queria ressaltar, para quem me odeia, quer dizer, não me odeia, mas quem deixou hate lá no meu vídeo de Morato, eu queria reforçar isso. Você, assim como eu, não parou para pensar nisso, mas provavelmente você tem muito orgulho de ser moratense e dos seus amigos, parentes, personalidades, enfim, todo mundo que é moratense e venceu apesar de Morato, não com a ajuda de Morato, infelizmente, né? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar. Esse episódio ficou muito grande, inclusive, desculpa aí pelo som, deu uma falhada porque eu peguei no gravador de novo para ver a hora, mas é isso. Eu não quero, responder ninguém, sabe? Mas também a galera que pegou hate nem vai assistir isso aqui, né? Mas pelo menos pros moratenses que gostam de mim, eu acho que vão gostar desse episódio aqui. Então, se você é moratense, ouça completo, tá bom? Então, eu trouxe aqui 7 áreas profissionais com moratenses
que se destacaram apesar de tudo, e eu me orgulho desses caras. Eu me orgulho de mim também, de ser um moratense, orgulho da minha esposa, que tem esse estúdio maravilhoso aqui e também é moratense, e de todos os meus amigos moratenses também, que eu não falei aqui, eu também orgulho, tá bom? A maioria deles não estão presos, nunca se envolveram com crime, a grande maioria, na verdade amigo meu assim, eu acho que, tem conhecido da vila que foi preso assim, mas não amigo. Mas a maioria, mano, 99% das pessoas que eu conheço nunca se envolveram com nada, embora fosse relativamente fácil, né? Muito mais fácil do que para quem mora em Alphaville, isso com certeza. Então é isso, nada de armas, use camisinha e volte no próximo. Esse foi o Curiosidades dessa semana. Se você não gostou, não chegou até aqui, não sei porque eu vou falar isso, mas semana que vem outro tema completamente diferente, tá bom? É isso, é nóis, fica bem aí e até a próxima. Valeu!